Deus, meu amado, meu irmão em Cristo Jesus, vamos aí para o capítulo 4, Gênesis para leigos, para iniciantes, capítulo 4, vamos ver num entendimento bem simples o que trata a respeito do capítulo 4 de Gênesis. O capítulo 4 de Gênesis, ele vai falar a respeito, então, da multiplicação, porque Deus, através de Adão e Eva, formou, então, ali o primeiro casal, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e nós falamos isso no final do capítulo 1, como no contexto do capítulo 2, onde também nós observamos a formação da mulher, tida como a mãe de todos os viventes. O casal ali feito, instituído, Adão e Eva. Então no capítulo 4 ele vai tratar a respeito do nascimento de Caim e Abel, filhos, os primeiros filhos, do casal Adão e Eva. Então esses filhos foram gerados. Nasceu então Caim e nasceu então Abel. Cada um era lavrador, o outro era como se fosse pecuarista, mais voltado para o cuidado e zelo com os animais, e ofertas foram oferecidas ao Senhor Deus, de maneira que a oferta oferecida de Abel a Deus o agradou ao Senhor, e nem tanto a oferta de Caim. E Deus assim o advertiu a respeito do domínio dele em relação ao que ele realmente oferecesse a Deus como oferta. E nós observamos isso no versículo 5 do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não atentou porque não foi do coração, não foi uma oferta genuína. E aqui está um dos primeiros exemplos a respeito de ofertar ao Senhor, de ofertar a casa do Senhor. Abel, ele deu uma oferta genuína, com alegria, entendendo realmente que Deus tinha abençoado a ele e a seus pais em todos os sentidos, na terra que passou a viver e nascer. Mas Caim já estava com o coração meio turbulento, talvez com egoísmo, não ofertou como deveria, mesmo diante da imensidão imensurável que ele poderia desfrutar dos mantimentos da terra conferidos aos seus pais Adão e Eva, ali na criação, ali no paraíso, como nós observamos no capítulo 1, no que diz respeito, no que tange aos mantimentos para que eles pudessem ali sobreviver e ser então dominadores e administradores. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. E aconteceu aqui que Caim irou-se fortemente e descaiu o semblante. A palavra ira, a palavra raiva. Então entrou o que? Já o pecado da desobediência, o pecado adâmico que ocorreu quando Adão e Eva desobedeceram, conhecendo e comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso foram expulsos do jardim do Éden. Esse pecado adâmico chegou também ao coração, claro, de Caim e Abel, mas Caim tinha o domínio sobre esse pecado, porque com certeza ele era fiel ao Senhor nosso Deus, o que percebe-se aqui que não era tanto por parte de Caim, porque aquele irou-se, a ira entrou no seu coração. O pecado realmente é algo que destrói a vida do ser humano. Então no versículo 6 diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante? E aí, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ou seja, se ele tivesse ofertado ou qualquer atitude de bom grado e coração, com sinceridade, integridade e verdade, nada realmente aconteceria no coração de Caim. Mas para ele estar irado, irou-se, porque realmente ele estava ali dominado pela ira, pelo pecado. Então, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. A palavra pecado já começa a aparecer aqui no capítulo 4 de Gênesis. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui começa uma lição importante para nós, no nascimento de Caim e Abel, a respeito do zelo e a atenção que devemos ter em amar a Deus sobre todas as coisas, para não estarmos submissos a cair no pecado, que significa errar o alvo. Caim errou o alvo, deixando a ira, a inveja cair no seu coração. De maneira que, dentro do capítulo 4 de Gênesis, além desse episódio do adentramento do pecado no coração de Caim, não bastou-se apenas, ele deveria talvez ali entender
a puxada de orelha de Deus em relação a ele, mas ele continuou com essa ira e deixou o pecado dominar o seu ser, de maneira que no capítulo 4 de Gênesis, nós observamos o primeiro homicídio, onde Caim matou seu irmão Abel. Então lembra, numa analogia, para que você possa decorar, Caim como se fosse caiu. Então, aquele que caiu, Caim. Por quê? Porque matou o seu irmão Abel. Então, o capítulo 4, sucintamente, nos diz respeito a isso. É claro que houve um pranto, uma tristeza por intermédio de seus pais Adão e Eva, mas Deus agraciou novamente o ventre de Eva, e ela teve então o nascimento de um outro filho chamado Sete. E no capítulo 4 de Gênesis, versículo 25, nos diz assim: E tomou Adão, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, Eva, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Sete. Aí nós observamos um tópico no capítulo 4 voltado à genealogia de Sete, esse filho novo que Deus agraciara o ventre de Eva, essa família Adão, Eva, através de Sete. E a genealogia é algo muito importante para o povo hebreu, que nós veremos lá à frente, que nós veremos também no Novo Testamento. Mateus começa falando da genealogia de Jesus Cristo. Então, dentro dessa genealogia, aqui na Bíblia, no capítulo 4, ela está sendo descrita a partir desse filho Sete. Então, por exemplo, Adão ele viveu 800 anos. Adão viveu 930 anos e morreu. Então, de Adão, ele teve Sete. De Sete teve Enos. Enos teve Cainã. E o tempo passando. Cainã teve difícil até de ler, hein? Maalalel. E Maalalel teve Jered. E Jered teve Enoque. E Enoque teve Matusalém, né? O homem mais velho que a Bíblia relata. E Matusalém, quem ele teve como filho? A Lameque. Lameque teve quem? A Noé. E aí no versículo 32, que é o último versículo do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Está aí a genealogia, e é muito importante essa genealogia, porque logo mais em Gênesis, Deus estará, através de Abraão, dando início à história do povo hebreu, que daí progride para o nome de povo de Israel, e daí progride para o povo judeu. Glória a Deus. Então, Noé, é aquele da arca de Noé, mas aqui ainda ele não se evidenciou. O seu pai, quem foi o seu pai? Deixa eu ver aqui, voltando, foi Lameque. Lameque teve Noé, e Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Muito importante para que nessa genealogia a formação dos povos que estariam proliferando e formando as civilizações da terra, e lá na frente nós estaremos observando quem foram os amonitas, os amalequitas, os filisteus e outras civilizações mais, que tudo tem origem nessa genealogia através de Noé, especialmente com Sem, Cão e Jafé. Então foi esse o ensino que nós aprendemos agora a respeito do capítulo 4 de Gênesis. Gênesis para iniciantes, Gênesis para leigos. Então Deus nos mostra aqui a respeito que Deus agraciou o ventre de Eva com Caim e Abel. Nós aqui observamos o pecado entrando no coração de Caim, Deus se agradando da oferta de Abel. Caim não se contentou e ali teve o primeiro homicídio, onde Caim matou seu irmão Abel. Então Deus ali deu uma sentença para ele. Daí então Deus abençoou a madre, o ventre de Eva e da família Eva e Adão, de maneira que nasceu então a Sete. E de Sete até então chegarmos a Noé, que teve 3 filhos que de suma importância, Sem, Cão e Jafé, que de um desses sairá então o nascimento de Abraão. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Boa noite.